Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente da história dos Estados Unidos considerado culpado pela justiça em uma ação criminal. O júri, formado por 12 pessoas, considerou Trump culpado em 34 acusações de falsificação de registros empresariais para encobrir pagamentos à atriz pornô Stormy Daniels. Falei certo? Acho que é isso, né? Após o veredito, Donald Trump classificou o processo como fraudulento e vergonhoso e também acusou o governo Joe Biden de estar envolvido na sua condenação. E agora há pouco, em declarações à imprensa em Nova York, Trump diz que adoraria ter testemunhado, mas seus advogados decidiram que seria melhor que ele não falasse. Ele ainda chamou o juiz de tirano e o acusou de crucificar as testemunhas de defesa. No discurso, Trump também voltou a criticar a política migratória de Biden. Se disse contra a entrada de imigrantes nos Estados Unidos e mencionou a Rússia 2 vezes de forma positiva. Pois é, ontem a gente falou do Trump aqui, né? E aí é o seguinte, lá nos Estados Unidos, diferente do Brasil, você tem primeiro a questão do veredito, se ele é culpado ou não, e só dia 11 de julho é que ele volta ao tribunal para saber a pena dele, né? Que não pode passar de 20 anos, mas falam que parece que a pena vai ser em torno de 4 anos. E aí o advogado dele disse, nós não concordamos e vamos recorrer. Novidade, qualquer advogado recorre de uma sentença onde o seu cliente é julgado culpado. Então aí não há novidade nenhuma, né? E aí a grande questão que a gente também falou ontem se ele recorrer, muito provavelmente esse recurso não será analisado antes das eleições de novembro, né, para a presidência da República lá nos Estados Unidos. E a grande questão, inclusive, que os tabloides, né, dos Estados Unidos e da própria Europa levantaram é o seguinte: se Donald Trump vencer as eleições, ele pode perdoar ele mesmo? Já passo para você, Pepe, que já falou desse assunto hoje no Morning. É uma boa questão, Elaine, é uma boa questão. Mas é bom lembrar o seguinte, né? É bom lembrar que nos Estados Unidos, no estado de Nova York, a decisão tem que ser por unanimidade dos 12 jurados. Então, quando que os 12 jurados decidiram em tempo recorde, não tempo recorde, tempo rápido, né? Mais do que esperava, dá para entender que as provas contra o Trump nesse processo criminal são robustas, não é? A gente sabe que o Trump está se utilizando de narrativas, falando da perseguição da mídia, da perseguição do poder judiciário, mas em relação a esse assunto específico, essa ação criminal, não há nada que ele possa falar, não é? Então, a grande dúvida que se coloca é se esse processo que o Trump foi condenado vai repercutir no processo eleitoral ou não. Algumas pessoas falam que não, porque acham realmente que essa é uma questão de menor monta, é uma questão que todos os Estados Unidos já estavam esperando a condenação do Trump e, mesmo assim, o Trump liderava as pesquisas. Eu já acho diferente. Eu acho realmente que numa eleição parelha entre o Trump e o Biden, todo mundo sabe que vai ser cabeça a cabeça, vai ser ponto a ponto, percentual a percentual. Uma situação dessa pode, sim, ajudar o democrata a ganhar as eleições do Trump. E aí tem uma questão que eu gosto de colocar, que é impressionante, né, como o conservadorismo do mundo, especialmente do Brasil e dos Estados Unidos, fecham os olhos por uma pessoa, no caso dos Estados Unidos, que cometeu o adultério e que foi condenado criminalmente por uma fraude da empresa dele, né? Então você vê realmente que o conservadorismo em geral está em crise. E está em crise também nos Estados Unidos. Então, no meu modo de ver, como nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? São praticamente 2 eleições. Primeiro, as pessoas têm que ir votar e os candidatos têm que fazer com que as pessoas votem. E a segunda eleição, você tem que convencer as pessoas a votar em você. Eu acho que os conservadores raízes do Partido Republicano, ao ver o Trump sendo condenado por adultério e fraude, não vão para as urnas, e isso pode sim ajudar o Biden a ganhar as eleições num contexto de eleição que vai ser
apertada, né, para ambos os lados. Bom, no início do programa, o Diego me desconcentrou e eu não avisei a vocês. A gente está fazendo uma dinâmica aqui com a audiência, nesses dias que a gente está fazendo programa ao vivo, né, que eu estou fazendo programa ao vivo, a gente escolhe na pauta um tema e pergunta para a audiência, através do chat lá no YouTube, se a audiência quer que a gente fale desse assunto ou não. Então, a audiência participa do Linha de Frente ativamente. Legal. E aí está de novo na pauta a questão das câmeras corporais dos policiais. Já falamos bastante desse assunto, mas teve aí algumas novidades lá no Congresso. E aí você, audiência, você vai lá, corre lá no YouTube agora e vota. Você quer que a gente fale de novo sobre isso? Se você quiser, você vai lá e fala. Queremos falar de novo sobre esse assunto. Você tem até as 2h40 para falar. Você pode perguntar também para a audiência se quer que o Diego vá para o banheiro limpar o rosto ou não, né? Porque... Vocês acharam que o Diego ficou mais bonitinho, bronzeado? E esse bronzeado no clima frio aqui de São Paulo não está combinando, né, Elaine? Não faz muito sentido, né? Vocês acharam que ele fica melhor assim ou como vocês estão acostumados a ver Diego nas câmeras? Votem aí também. Pode votar também no chat. E dependendo do que vocês votarem, a gente vai pedir licença para o Diego ir lá lavar o rosto, tá? Mas aí eu já vou passar, então, para o Pagotto. Não, vamos fazer assim? Não vamos fazer uma mesa chata, cada um fala uma hora? Vamos, sextou mesmo, né? Já que a gente está aqui num clima super tranquilo, eu queria saber o seguinte. Se a situação do Biden fosse no Brasil, vocês acham que essa questão dele ter, de alguma forma, sido condenado por supostamente ter gasto dinheiro público para pagar o silêncio de uma senhora da vida, né? Não sei, de uma amante, nem sei se ela era senhora da vida, uma mulher extraconjugal. Vocês acham que isso seria um empecilho para um candidato na força do Donald Trump, né, perder a eleição no Brasil? Elaine, só uma pequena anotação. As acusações contra o ex-presidente Trump não são de uso de dinheiro público para silenciar essa ex-atriz. Isso também estava, não estava? Ele utilizou, na verdade, a acusação dele, que é um crime específico no estado de Nova York, é de ter maquiado despesas corporativas, maquiado como despesas corporativas da empresa dele, os repasses que foram feitos a essa mulher. Tanto que ele responde a 34 acusações e cada acusação é um dos repasses que foi feito. Na verdade, não há uma multiplicidade de crimes aí. É que lá na justiça norte-americana, cada ato foi constituído enquanto um crime pelo qual ele é julgado. Daí porque dele poder pegar no máximo 4 anos, porque as penas não se somam. Os crimes são julgados sucessivamente, ele cumpre as penas sucessivamente. O que se espera até, na verdade, é que a pena vai ser muito branda em razão da primariedade dele. E só para fazer uma pequena anotação aqui, me chama muita atenção o PP, um progressista, um garantista. Não divide a tela dos dois, viu, Alemão? Porque vai dar muito, vai destoar muito a pele. Quer ver? Põe aí. Divide a tela os dois. O PP que está pálido. Olha, o PP que está pálido. Se você usar... Tá vendo, gente, por que vocês devem usar protetor solar? Se você usar protetor solar, você fica com o rostinho do PP. Não usou? Olha. Mas eu vou publicar depois uma foto nossa sem maquiagem, vocês vão ver que a minha pele é melhor que a pele do PP. Mesmo o PP fazendo skincare enquanto ele... Nesse debate você pode ganhar de mim, enquanto ele fuma o seu charuto de R$600. Bom, então continua. Mas vamos lá, me chama a atenção, viu, PP? Você já presumia a culpabilidade do Trump num processo onde cabe recurso. Eu não falei nada disso. Eu concordo com você que isso, inevitavelmente, vai ter um reflexo eleitoral junto ao eleitorado conservador. Também acho que o Trump vai perder votos, sim, com esse escândalo. Mas é importante preservar a inocência do ex-presidente até que se julgue definitivamente esse processo. Agora, importante pontuar também, o Trump não sofre qualquer tipo de reprimenda eleitoral em razão dessa condenação. Porque nos Estados Unidos ele pode concorrer à presidência sendo processado criminalmente, inclusive condenado criminalmente, e até mesmo se ele estiver preso, ele pode concorrer à presidência dos Estados Unidos. E mesmo com esse desgaste eleitoral, acho que diante do próprio desgaste político do Joe Biden, que também tem o seu envolvimento aí com crimes, o filho dele e as drogas
no interior da Casa Branca. Filho Biden. Certamente ele vai ter... Biden. Daí, enfim, isso aí também demanda de um processo. É que o procurador lá nos Estados Unidos optou por não processar o presidente, porque o presidente estaria, segundo as palavras do procurador, senil. Então, nós nunca vamos saber nada a respeito desse caso. Mas, enfim, pelo cenário político que se constrói, mesmo com esse desgaste, Trump tende a vencer as eleições americanas. Olha, eu sei que o Cláudio aqui falou no nosso chat que como você está muito parecido com o Trump, é melhor você ir para a Alameda Casablanca. Pois é, boa. Pagota, sua vez. Vamos lá, você acha que uma condenação como essa do Trump, tudo bem, ele não... Lá das condenações, então, não está a questão do dinheiro público. Então, só dele ter... supostamente aí pago para que essa atriz pornô, enfim, não viesse a público dizer aí que ele tinha um relacionamento extraconjugal. Vocês acham que isso no Brasil teria efeito de não eleição de um candidato tão forte, de um nome tão forte como Trump? Eu penso que não, mas eu não tenho que pensar nada, porque aqui eu só medio a mesa. Então, vamos lá, Pagotto. Bom, muito boa tarde, audiência, Elaine, também aos três que partilham essa mesa. Primeiro que eu acho que esse tipo de acusação, em geral, tem um impacto grande nos setores que são considerados mais afeitos ou mais próximos da defesa desse universo dos bons costumes, da família, porque aí nesse campo, o debate sobre um adultério, por exemplo, é tratado como um crime ainda mais impactante, né? A meu ver, o que o Trump está pagando agora, ou está respondendo, é uma primeira condenação. Essa condenação ainda não é definitiva, como já foi abordado aqui pelo Diego. Eu não tenho nem tanta atenção, vamos dizer assim, com esse processo, Elaine. Eu acho que o Trump tem que responder seriamente ao processo do 6 de janeiro. Esse sim, ele tem que responder, porque ali ele foi um incitador de um ato, de uma sublevação ou um esforço golpista, e acho que esse é o processo que tende a ter maior impacto no percurso eleitoral, mas eu não sei se em tempo desse ano isso tem impacto nas eleições. Então, diante da sua pergunta, e um outro, que eu não sei nem em que situação está, é ao crime de responsabilidade do Trump quanto ao que ele fez com crianças, obviamente que numa situação de imigração ilegal, mas o que ele fez foi um sequestro e uma prisão de crianças de situação de imigração, ou seja, de extrema vulnerabilidade. Para mim, esses são os dois maiores crimes desse magnata na política que acha que o Estado tem que responder à sua liberdade irrestrita, né, de fazer o que bem entende e o que bem quer. Acho que essa primeira condenação talvez sinalize para essa base dele ultraconservadora que tem na família tradicional um debate de preservacionismo desse tema, né, e que um adultério provado agora, como disse o PP aqui, é um júri de 12 pessoas, né, então não é um juiz singular que foi lá e deu uma canetada e condenou. Então eu acho que... Agora, a tua pergunta, no Brasil, esse tipo de situação, eu acho que não alteraria o resultado do processo eleitoral, pesquisa e tudo mais. Obviamente que eu estou dando uma opinião, mas... Ontem eu mesma falei aqui. Falei, gente, desculpa, eu acho que isso é super de foro íntimo. Se ele não usou dinheiro público, o que ele faz da vida privada dele não me interessa, ainda mais se ele ainda era candidato, não era nem presidente da República. Então, eu, sinceramente, não vi nada demais e acho que, de fato, não impactaria na minha decisão, se eu estivesse votando no Trump, em votar ou não nele. Queria te ouvir também sobre isso. Perfeito, Elaine. Boa tarde. Boa tarde. Elaine. Boa tarde a todos da mesa. Em especial, meu rosado companheiro. Que tá, assim, arrasando corações no nosso chat. Eu acho que o chat tá bombando, hein? Gostaram dessa nova versão? Gostaram da nova versão Trump dele. Eu tô indo agora fazer o mesmo bronze que o Diego fez. Elaine, assim, eu penso que tem sempre o outro lado da história, o outro lado da moeda aí, né? A defesa, inclusive, de Trump disse em alguns momentos da competência desse tribunal para julgá-lo, né? Há um ponto aí de inflexão, se seria uma corte federal ou a corte local para julgá-lo. Então tem esse ponto que é importante, né?
A defesa também diz que o juiz que conduz esse processo tem fortíssimas ligações, pessoais, inclusive, com o Partido Democrata, né? Que a gente também não pode afastar esse elemento da análise, né? E tem um outro ponto também que me chamou a atenção, vendo o noticiário ligado a essa condenação. Um aumento impressionante das doações à campanha de Trump, logo depois da notícia da condenação dele. Quer dizer, tem a questão que o Pagotto falou muito bem, né, do impacto, talvez, em relação à ala conservadora, né, o pensamento conservador, mas também tem uma questão aí que pesa muito em favor de Trump, que é essa narrativa, fundada ou não, de que ele é um perseguido do sistema, né? De que ele é um perseguido do sistema. E essa narrativa é muito forte. Então, essa condenação, ainda não definitiva, claro, né? No meu modo de ver, também traz esse impacto, ou pode trazer esse impacto positivo para a candidatura de Trump. Nesse sentido, no sentido da afirmação dele como um perseguido pelo establishment, pelo sistema hoje dominado, né, político nos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Então, acho que as cenas, temos que aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, Elaine? Uma condenação que ainda de fato não é definitiva, né? Não, ele pode até falar que é perseguido, mas esse caso específico não dá para falar que tem perseguição nenhuma. Não é a narrativa do Trump. Até entendo que a narrativa política dele. Você não acha que é muito fraco o argumento? Fraco o argumento? O advogado recebia X reais antes, passou a receber X mais plus, ele era um ótimo mais um advogado. Acréscimo, no momento em que o advogado pagou do próprio bolso o dinheiro para atriz pornô. A corporação e depois de um tempo voltou para o valor normal. Ou seja, depois de ter... Ali, desculpa, ali nesse caso específico, por mais que você goste do Trump, assim... Eu não gosto do Trump. Por mais que vocês gostem do Trump, assim, faz o seguinte para você. Eu gosto da justiça. Eu não votaria em uma pessoa por conta de algo assim, contra ou a favor. Mas, poxa, as provas são robustas no processo. E mais do que isso, são 12 jurados escolhidos tanto pelo advogado do Trump quanto pela Procuradoria, né, do Estado de Nova York. E em Nova York, os 12 têm que votar unanimemente. Unanimemente. Não é voto de maioria, não. Os 12 jurados, escolhidos tanto pela defesa do Trump quanto pela Procuradoria, votaram pela robustez da prova da Procuradoria contra o Donald Trump. Pepe, mas vamos lá. Não tem o que falar. A gente tem que avaliar uma questão aí. O Trump está sendo acusado de um crime corporativo, de uma corporação gigantesca. As empresas do Trump somam milhares de funcionários dos Estados Unidos. Isso foi uma movimentação, 34 movimentações, na verdade, que ocorreram no ambiente da empresa dele. Qual é a chance de um empresário da importância do Donald Trump, um empresário, enfim, com a agenda do Donald Trump, considerando a vida política dele, ter um envolvimento direto com isso? Isso pode ser muito bem alguém que quis plantar essa narrativa dentro da vida política dele e subornou pessoas dentro da corporação dele para que esses repasses fossem feitos e essa narrativa fosse criada. Eu, sinceramente, eu acho muito difícil que o próprio presidente tenha se colocado, tenha descido a esse lamaçal, considerando a importância dele no próprio processo eleitoral e a chance que ele tem, a importância do eleitorado conservador para ele. Então, até se disser que ele teve um caso extraconjugal, tudo isso é possível. Agora, a conotação política que isso está ganhando torna essa narrativa de perseguição política factível, sim. Eu não duvido, não desconfio. Eu acho impressionante que parte da direita insiste em ir contra o judiciário, insiste em falar da perseguição do judiciário. Não, eu não estou contra o judiciário. Insiste a ir contra a soberania e a autoridade de outro país. Isso pode ter sido construído antes mesmo do judiciário, Pepe. Pelo amor de Deus, outra coisa, não vamos diminuir também o crime corporativo. Quando o cara aumenta, por exemplo, o valor da despesa da empresa dele, ele está pagando menos imposto de renda. Né? Então, assim, também teve um impacto nos cofres públicos dos Estados Unidos, o fato do Trump ter insuflado o gasto corporativo dele. Qual é a chance de um bilionário, um empresário bilionário, para ganhar as eleições dos Estados Unidos? Um empresário bilionário ter praticado pessoalmente um crime desse às custas da imagem dele, considerando a chance dele de ganhar as eleições. As eleições não é para ganhar, é para perder as eleições. É justamente o contrário. O que você esquece é o seguinte... Ainda mais ele que é de um partido conservador. Então, por isso mesmo. O que vocês estão falando corrobora o que eu estou colocando aqui. Negativo, ele é de um partido conservador. A acusação foi na época das eleições, vou lembrar, da Hillary contra o Trump, que estava parelha a situação.
o assunto veio a público, inclusive o editor do jornal lá dos Estados Unidos, que ia dar publicidade, né, foi calado, ele resolveu escamotear. Alguma coisa. Ele resolveu escamotear a notícia naquele momento. Como é que é escamotear? Faz aí de novo. Por quê? Você apareceu aí Não, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque, com certeza, se essa notícia viesse a público, o Trump poderia perder as eleições contra Hillary Clinton. Então, ou seja, tudo que vocês estão colocando aqui corrobora a minha afirmação, que o conservadorismo, ao ver essa notícia sendo divulgada, poderia sim fazer o Trump perder as eleições. Olha, se foi então, essa 120 mil dólares. uma estratégia muito ruim, porque ganhou as eleições. Como o Davi disse, ganhou as eleições. Como o Davi mesmo que disse, mas ele ganhou as eleições. como julgamento ontem aumentaram as doações de aumentaram terrivelmente. Ganhou as eleições. O que indica que ele teve um acréscimo no seu apoio. Que não dos conservadores. Inflamou seus apoiadores. Não dos conservadores. Ué, Inflamou seus apoiadores. Não dos conservadores. Quem que vota no Trump nos Estados Unidos? O progressista vota? O progressista liberal, resolveu ficar com pena para votar nele. Liberal republicano vota no Trump. Não, Pepe. Desculpa, não faz muito sentido. Não estou desprezando a decisão, o processo judicial. Não, peraí. O processo judicial americano. Não, peraí. Não, eu fático aí. O Trump. Você acha que o Trump... É que ele está parecido com o Trump. Você acha que o Trump realmente, a Partido Republicano realmente só tem conservador? Olha, tem um grande eleitorado. Os apoiadores do Trump, os apoiadores do Trump só têm conservador? Né? Claro que não. A grande maioria. Claro que não. Claro que não. Isso a grande maioria pode ser, mas claro que não. Tá, mas você acha fatores. que esse fator é o suficiente para condenar alguém? O quê? Fraude fiscal? Não, mas ele falou fraude que já foi provado que o dinheiro não era público. Não, o dinheiro era privado. O dinheiro é indubitavelmente fraude corporativa? Claro que tem que condenar alguém. A afirmação é de que ele teria maquiado esses 130 mil dólares, né? Uma coisa assim, na contabilidade da empresa, que esse dinheiro ele tinha um advogado para as pessoas entenderem a contextualização. Explica melhor. O Trump tinha um advogado, que era advogado da empresa dele, que ganhava os honorários, né, para atuar para a empresa dele. Tá. O que aconteceu? Depois, quando começou a vir à tona o possível caso de adultério do Trump com essa atriz pornô, né, o advogado teria negociado com ela o silêncio e pago 120 mil dólares. Porque provavelmente ela deve ter achacado, Sim. Aí o advogado tirou do bolso dele 120 mil dólares e a empresa do Donald Trump resolveu aumentar os honorários do advogado para pagar, para ressarcir do valor que ele pagou para a atriz pornô. Então, maquiou a contabilidade da empresa. Então, essa é a acusação contra o Trump. Acusação tinha provas de fiscal corporativa. É isso. Crimes menores. Tinha provas sobre a vida pública. 4 anos de crimes menores. Por isso que é 4 anos. A tendência, na verdade, é que a condenação dele seja a prestação de serviços comunitários, acompanhamento de um agente condicional. Se houver a condenação, né, Diego? Se houver a condenação, porque, novamente, o processo ainda pendente. Vamos combinar, hein? Nossos políticos aqui fazem coisas muito piores, né? E assim, Elaine, eu acho que o potencial, no meu modo de ver, não é de desagregar voto, não. Eu acho que ele trilha numa narrativa de estar sendo perseguido e essa condenação reafirma essa narrativa, seja positiva ou não, de que ele está sendo perseguido. Sim. E nesse ponto eu acho que isso é favorável demais à candidatura. Eu acho que muito favorável à candidatura. A alegação que ele falava no caso da 14ª emenda, que ele poderia ser a liderança que incentivou a insurreição no Capitólio, eu até entendo as pessoas acharem que as ações, os processos nos estados, colocando ele como líder, que impediria ele, bom lembrar, de participar das eleições, eu até entendo que as pessoas achariam que a situação seria uma perseguição política. Até concordaria. Mas no caso específico desse crime fiscal, né, crime corporativo, que ressoa e demonstra que ele teve, sim, o adultério, né? Nesse caso específico, não tenho o que falar. Pepe, eu vou trazer um paralelo para você que me veio à cabeça agora e faz muito sentido para mim. Essa situação do Trump em relação à violação da 14ª emenda e o crime fiscal é como aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil em relação ao inquérito que investiga o golpe e o crime da baleia. Importunação de baleia. É praticamente a mesma coisa. Cria-se um contexto de perseguição judicial que tudo que se faz cabe dentro da narrativa. E, novamente, não tô aqui inocentando o presidente de eventuais... É isso mesmo. Mas quando você diz que não corrobora com a narrativa, é justamente o contrário. Eu concordo com você. Entra perfeitamente na narrativa. Olha, como não conseguimos a condenação dele pelo que é sério, vamos começar a assediá-lo processualmente por coisas pequenas. Não estou dizendo o que é o que não é. Só estou dizendo que isso cabe perfeitamente na narrativa de perseguição. Perfeitamente, concordo com você. O caso do Bolsonaro das baleias foi arquivado.
Ou seja, Então quando claramente... você... Mas então, criou um do Trump... transtorno. O Trump não foi arquivado. Tá, ou seja, não foi, mas- claramente é diferente a situação. São processos e mostra a diferentes. robustez do caso com o Pepe, Trump. o que a gente quer dizer, e você sabe que eu não sou nem um pouco simpática ao Trump por ideologia, mas assim, o que a gente quer dizer aqui é que isso é uma questão da vida pessoal dele, que nada tem a ver O adultério, sim, com o a crime política. fiscal, não. Claro que sim, não foi O com dinheiro adultério, sim. público, foi com dinheiro da empresa. Que isso, Elaine? O Tá. Petrolão também foi com Tá, eu já dinheiro preso. entendi. É crime fiscal porque não recolheu. Tá, entendi. fiscal. Tá bom, Fiscal. é verdade. No caso, não é um crime Agora, corporativo. Não é crime corporativo, é um crime fiscal. Mas tá fique bom. claro, maquiar despesas corporativas por si só já é crime no estado de Nova York. Então, Sim. O mundo não todo é o crime. reflexo, não é o reflexo fiscal disso Não. que é o crime. O crime é Mas- maquiar a despesa. Tá bom, mas eu achei que era um crime corporativo. Por que foi fiscal? Porque se ele contabilizou de forma maquiada só. Ele Exato. contabilizou Mas ele como contabilizou. honorários do advogado, o ressarcimento. E eram que seria honorários da profissional. da Tá, mas por que isso foi fiscal? Ele não contabilizou? Não foi fiscal, não foi fiscal. Ah, você que tá falando que é O fiscal. PP está dizendo que tem Eu falei- o PP está classificando como um crime fiscal, Não, o que eu tô porque falando- quando você maqueia, você aumenta o gasto da empresa, automaticamente você recolhe menos imposto. O que na empresa do Trump é uma gota d'água no oceano, 130 mil dólares Não, foi um de crime aumento. corporativo, Não, Pepe. não, eu acho que... Não me crime induza Roubar R$1 é a mesma coisa que roubar R$1 bilhão? Não, PP, não é esse o juízo de valor. Não me induz. Ele estava me induzindo ao erro, gente. Eu não, eu tá? falei corporativo. Eu que já fico meio confusa, então ele... Não, eu falei o seguinte, Já me Elaine, deixa só barata para tonta. acrescentar, o Diego quis colocar que não teve dinheiro público envolvido nessa situação. Eu falei, não necessariamente, porque às não vezes... teve. Às vezes, por exemplo, você deixar de registrar a despesa da empresa, insufla a despesa, mas diminui o pode. lucro e você paga menos imposto também. O PP indiretamente garantista também. está morrendo aqui na mesa. Não, Ele está fazendo interpretação extensiva de um crime. não, vamos falar do Elmar, viu? Porque não, Pepe, essa Como nem essa eu não? consegui estar do seu lado. Amassadinho. Eu tô acostumado a ficar sozinho contra todo mundo. Amassadinho. Essa já. nem, Mais um dia. nem eu consegui te defender nessa. Vocês defendendo o Trump, eu fiquei impressionado. Alemão, Nem os republicanos estão defendendo. a nossa audiência está votando aí na nossa pauta ou estão só elogiando... A minha o make. Diego? O bronzeamento. A minha make. Quer falar? Aí, mas tá, porque o pessoal só tá falando aí da beleza do Diego maquiado pela Mari.